Muito bem, irmãos, estamos de volta com nossas aulas pelo Seminário Teológico Tabernáculo, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, curso básico de teologia, disciplina Introdução Bíblica 1 ou Pentateuco. Já falamos sobre Bereshit, falamos sobre os dias e hoje falaremos sobre a criação, o verbo criar e o nome do Senhor aqui na criação. O texto bíblico diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos no princípio, que é Bereshit, Bará, que é criar, os céus, Hashamayim, a terra, Aretes, e o Senhor, que é Elohim. Então a primeira coisa que vamos meditar nessa primeiro ponto é sobre o nome de Deus, não é isso? Aqui nós apresentamos a Trindade criando, quando lá embaixo no versículo 26 aparece dizendo façamos o homem, né? Gênesis 1, capítulo 26, façamos o homem, façamos nós, né? Nós, façamos é imperativo, faça tu, faça ele, façamos nós, fazei vós. Então façamos, quem seria façamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Então a Trindade já começa aqui na criação. Quando está criando aqui a palavra Jeová, ou Yahvé, ou Yehuá, ela só aparece, começa a aparecer na Bíblia somente a partir do capítulo 2, versículo 4. E geralmente aparece a tradução com o nome de Senhor. Quando você achar na sua tradução aí, essa daqui é a versão corrigida fiel, né? Aí tem autorizada, tem outras versões. Aqui no versículo diz assim, capítulo de número 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Aqui Senhor Deus é Yahvé Elohim. Então, algumas versões, como corrigida, coloca a palavra Senhor toda em maiúsculo. É para você saber que aquele Senhor ali é o Yahvé. Essa palavra Elohim, que é a palavra primeira, no princípio criou Deus, na verdade são os deuses, né? A Trindade que criou os céus e a terra, ela aparece no Velho Testamento 2.242 vezes, com o nome de Elohim. Elohim quer dizer a Trindade, deuses. Façamos, nós façamos. Daí lá na Torre de Babel diz, desçamos. Então está dizendo que não é só o Pai, nem o Filho, mas o Espírito Santo também, né? Então, começamos no Gênesis, que são as origens, né? A palavra Gênesis vem da Septuaginta, a versão dos 70, no caso grego, né? Gênesis, o início, o começo de todas as coisas. No original hebraico chama Bereshit, que é no princípio, a primeira frase de cada versículo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no Bereshit, quando começa tudo, nas primícias, é o Elohim que está criando. Então, Deus Criador, Elohim. E quando já apresenta aqui embaixo como... Aí depois vai aparecer outro nome de Deus, né? Lá na Abraão ele diz que é Altíssimo, fala do Todo-Poderoso, é o Shaddai, Altíssimo, Elion. Mas aqui no capítulo 2, por isso algumas correntes no Pentateuco que asseveram que há 4 escritores aqui no Pentateuco. Um seria o Eloísta, que é o primeiro capítulo, é Eloísta. O segundo, Javista. Depois tem o outro que é deuteronômico, são as teorias da alta crítica alemã. Isso não cabe estudar aqui, noções básicas de introdução bíblica. Isso é uma matéria que estuda depois no nível médio e bacharelado. Então, aqui nós encontramos que deuses que estão criando o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fizeram, né? Então, a Trindade é Elohim, e aparece 2.242 vezes no Testamento. Só no capítulo 1 aparece 28 vezes. Se você observar aqui bem, o capítulo 1 ele tem 31 versículos, né? 31 versículos. E a gemátria do nome El também dá 31. El também é a abreviação do nome de Deus. El. Então, o nome Yahvé, alguns chamam de Jeová, só uma acrescentar aqui nessa aula nossa, uma dica, não existe algumas letras no alfabeto hebraico. Por exemplo, no hebraico nós não temos a letra J. Então, toda vez que aparecer J na Bíblia aí, na verdade não é J, é I e o E
J-E. I-O-J-O. Então não temos J. Então Yehuá, Yahvé, se fala aportuguesando para Jeová, né? Mas também não tem a palavra, no hebraico não tem a letra F. No início não, só no meio. Porque o Pei, que é a letra P, no meio e no fim ela assume F se não tiver com daguesh, se não tiver com um pontinho dentro dela. Então, nós não encontramos na Bíblia, nas letras hebraicas, nós não encontramos a letra F e nem a letra J. Então, aqui nós temos Elohim, aqui nós temos aqui, ó, Elohim, essa aqui, ó, esse ponto aqui, ó, Elohim, né? Então, nós temos aí. E o Pei, essa letrinha aqui, Pei, ó, essa aqui onde meu dedo está aqui, Pei, no meio e no fim, ela pode ser chamada de F. Então, por exemplo, Finéias não tem esse nome. A tradução incorreta é Pinéias, né? Porque não tem a letra F no início de palavra nenhuma, pode começar com F. Sempre é P. Então, vimos já então sobre por que apareceu Elohim, né? Criação, Deus criando, é o Pai, o Filho, a Trindade. Vamos estudar um pouquinho agora sobre o verbo criar. E que existe criar, e existe fazer, e existe criar depois de alguma coisa feita. O grego também tem essa diferença aí, né? Sobre esse novo feito zero e o novo reformado. É o neos e o kainos. Mas aqui o verbo criar, aqui no início, aqui, ó, bereshit, ó, bereshit bara. Bereshit bara. Bara, ou bará, é criar somente quando o sujeito é Deus. Então isso ocorre 42 vezes no Velho Testamento. E geralmente está mais aqui no Gênesis. Nós temos aqui no Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só no Gênesis tem 7 vezes o verbo criar do nada. Deus cria do ex nihilo, no latim do nada. Cria, chama. Ele disse Deus haja e vem. Então ele tira, porque ele é a palavra, né? Você pega lá em João 1, no princípio era o verbo, palavra, logos, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então Deus é a palavra. Então, bará é criar do nada. Criar do nada, bará. Então essa é a colocação que nós encontramos aqui. Bará. Deus está criando do nada. E o verbo seguinte já é o verbo azar. Azar é fazer, é outro tipo de criar. Quando o homem está criando, é azar. Mas Deus fazendo é só bará. Vamos ficando por aqui então. Um abraço, tchau, tchau.